Meus irmãos, então vamos à pregação da palavra de Deus nesta noite, no culto ao Senhor. E para isso, como está em nosso boletim, vamos voltar à nossa Bíblia, a carta ou epístola de Paulo aos Romanos, para darmos início então ao capítulo de número 2 dessa epístola, Romanos capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Então abra sua Bíblia então, meu irmão e minha irmã, nesse texto da palavra de Deus, sagrada palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Abra sua Bíblia então em Romanos 2, de 1 a 11. Nós faremos a leitura então, irmãos, depois nós oraremos mais uma vez, e então passaremos a exposição, a pregação do texto sagrado. Então veja só, meus irmãos, o que Paulo ele continua falando. Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus santo e bendito, nós já oramos aqui. Nosso irmão elevou uma oração ao Senhor pedindo, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe por meio da pregação da palavra. Ó Deus, pode haver aqui almas que estão caminhando para o inferno. Nós te pedimos, ó Deus, que segundo o seu querer, e graça e misericórdia infinita, o Senhor livre a alma que caminha para o inferno, ó Deus. Ao mesmo tempo, ó Deus, há aqueles aqui que creem já no nome de Jesus Cristo verdadeiramente. Que o Senhor encha o coração destes de temor e amor pelo Senhor, de confiança plena de que o Senhor Deus fará justiça finalmente. Assim, ó Pai, abençoa-nos enquanto pregamos a Tua palavra e enquanto a ouvimos. Age, ó Pai, age poderosamente no nosso meio. Aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, o Senhor pode. O Senhor pode transformar o coração. Então faça, Pai, segundo a Tua vontade. Nós confiamos em Ti e por isso oramos ao Senhor antes de nos darmos a pregação. Pai, abençoa, Pai, o que fazemos aqui. Exalta a Tua palavra. Exalta a Tua palavra, ó Deus. Exalta a Tua palavra, para que temam e creiam. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e com perdão dos nossos pecados nós fazemos. Amém. Meus irmãos, Paulo continua, Bruno, por assim dizer, batendo sobre o pecado, expondo a situação de pecado e miséria da humanidade caída. Quando nós pensávamos, ou talvez poderíamos pensar que Paulo aliviaria agora no capítulo 2, uma vez que no capítulo 1 passou Paulo grande parte falando sobre o pecado e a miséria do mundo pagão sem Deus, agora talvez nós esperaríamos que nós pudéssemos respirar um pouco, mas não.
Paulo continua batendo, Paulo continua revelando a situação de pecado e miséria na qual se encontra a humanidade caída. E meus irmãos, antes de nós continuarmos aqui no texto, na pregação da palavra de Deus, nós precisamos lembrar que a graça na pregação, quando a pregação aborda o estado de pecado e miséria, que encontra-se todo homem nele sem Cristo, e quando a pregação também fala da ira de Deus que virá sobre todo aquele que não se arrepender. A graça nessa pregação. É porque eu digo isso, irmãos, porque nós não imaginamos, nós somos inclinados a não imaginarmos assim. Nós somos inclinados a imaginar que somente a graça, quando os textos falam do amor de Deus, da misericórdia dele, da sua bondade, da sua salvação, então nós reconhecemos esta pregação, ela fala da graça, mas não só ela, toda a Bíblia é de fato a palavra de graça de Deus, e neste caso, mesmo que fale de pecado, de juízo, de ira, coisas duras, o que Deus pretende é chamar o pecador ao arrependimento, a salvar o pecador. Mas o pecador tem que estar ciente do seu estado. Meu irmão, você e eu sempre desprezaremos o remédio, se não soubermos o quanto doente nós estamos. Se nós não soubermos o quanto doente nós estamos, não há importância nenhuma para nós, não haverá importância nenhuma para nós na cura. É preciso que nós entendamos bem qual é a nossa doença. Uma doença mortal. Para que a cura, que é Jesus Cristo, e a salvação que só Ele pode dar, seja de fato, e tenha de fato a importância que tem. Lembra do que a Bíblia diz? Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios 1:32. E nós aqui, meus irmãos, pela graça de Deus, não queremos enganar ninguém. Nós não queremos entreter ninguém aqui. Nós não queremos, e Deus nos guarde, fazer o que muitas igrejas estão fazendo. Elas estão enganando as pessoas. Elas estão dizendo aos pecadores que tudo está bem. Elas estão dizendo às almas afundadas no pecado que tudo vai acabar bem. E não vai. Não irá. Não irá. Nós não queremos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos falar a verdade. A verdade que salva. E é por isso que Paulo não move um pé, por assim dizer, da necessidade de se falar sobre pecado e sobre a ira de Deus. Ele quer ser verdadeiro para que possa haver salvação. Paulo então continua. E se ele, irmãos, no texto do capítulo 1, a partir do versículo 18 até o final dele, mostrou e demonstrou e comprovou que os gentios pagãos sem Deus estão debaixo da ira de Deus. Nós vimos isso, não é? Que aqueles gentios, os pagãos que não sabem nada de Deus, que adoraram a criatura ao invés do Criador, que se corromperam em sua mútua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres, e não só isso, mas aplaudindo aqueles que igualmente faziam como eles. Esses estão debaixo da ira de Deus. Mas Paulo vai além agora. Ele vai dizer que os homens que condenam aquele tipo grosseiro de pecado também estão debaixo do juízo de Deus se vivem nesses pecados que condenam. Deu para entender? Paulo agora vai mostrar que o moralista, o religioso, entendam que o religioso, eu estava falando hoje pela manhã na catecúmenos, aos irmãos ali, os alunos da catecúmenos, os nossos irmãos, estavam falando que nós todos somos religiosos. Porque o termo religião vem lá do latim religare, que significa religar, ligar de novo. Nós todos somos religiosos, todos nós. Mas pela graça temos a verdadeira religião que é Cristo. Cristo é nossa religião, Ele é nossa ponte, Ele que nos religa a Deus. Ele é o nosso mediador. Então todos nós somos religiosos. Mas a ideia que eu quero abordar aqui, eu usarei esse termo no sermão, no sentido de religioso como aquele que aparenta ser algo, enquanto no coração e na vida privada vive de outra forma.
É aquela pessoa que condena o erro no outro, mas ele em secreto faz a mesma coisa. E aí Paulo vai dizer: você pensa que você escapará do juízo de Deus? Você pensa, porque você é um moralista, porque você está sempre discursando sobre o que se deve ou não se deve fazer, e você vive as coisas que condena, você pensa que Deus deixará que você escape da ira dele? Ele não deixará. Ele não deixará. É o que Paulo vai dizer aqui. É verdade que este moralista vai encontrar o seu ápice nos judeus. Paulo vai nomear esses moralistas, vai dar nome a eles a partir do versículo 17 desse capítulo 2, quando diz: e tu, judeu, porque o judeu é o ápice, o judaísmo falso era o ápice daquela religião externa que Cristo condenou. Aquela religião que passava a ser uma coisa, condenava os outros, mas eles mesmos não moviam um dedo para viverem de maneira justa. Então Paulo aqui está condenando os moralistas e os religiosos nesse sentido, os falsos religiosos, aqueles que têm aparência, mas não são de fato. Eles não escaparão da ira de Deus. Isso tem muito a ver conosco, isso pode ter muito a ver comigo, com você. Porque nós vivemos um contexto religioso, nós frequentamos igreja, as pessoas nos têm por crentes e cristãos, nós carregamos o nome de Deus, maldito aquele que tomar o nome de Deus em vão. Isso pode acontecer com você também, comigo também. Nós podemos ter um discurso cristão, mas podemos acolher o pecado em nossa vida, e mesmo assim, de maneira hipócrita, cobrar dos outros o que nós mesmos não fazemos. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Você também, não são só os homossexuais, não só são aqueles pecadores grosseiros que não escaparão da ira, você também não escapará. Olha que palavra. Você também não escapará. Se você acolheu o pecado na sua vida e posa de um moralista, você não escapará da ira divina. Vamos ver como Paulo faz isso. Irmãos, Paulo, ele vai dizer assim, versículo 1: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, assim como nós hoje, no nosso contexto, temos vários exemplos, vários escândalos de pessoas que se apresentavam como justas, que condenavam os pecados dos outros, e eles mesmos, é descoberto posteriormente, praticavam pecados igualmente terríveis. Paulo também estava cercado de exemplos na época dele, no primeiro século da era cristã. Pensem, por exemplo, em Sêneca, nascido na Espanha, dramaturgo, estadista e conselheiro de Nero, morto em 65 depois de Cristo, no primeiro século da era cristã. Pensemos nele, o estoico, um dos pais da moral. Sêneca defendia a importância da família. Sêneca defendia a importância da moralidade, dos padrões morais, mas ele mesmo não os vivia. Ele foi muitas vezes condenado e criticado por condenar a luxúria e o ostentar de riquezas, e ele mesmo vivia ostentando riquezas como o conselheiro de Nero. Ele falava da importância da família, mas quando Nero matou a sua mãe, matou a própria mãe, Nero matou a própria mãe, e ele não disse uma palavra. Então Paulo, o apóstolo, ele tinha exemplos próximos dele dessa questão. Os moralistas que condenam aos outros gostam de mostrar, de fato, uma vida superior, mas quando você observa a vida deles, você os vê cheios de pecado também. Então Paulo diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando condenas a quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque você faz a mesma coisa que você condena nos outros. Irmãos, veja que o problema aqui não é julgar pecados. O problema aqui é viver a cometer os pecados que condenamos nos outros. O problema não é condenar pecados,
Nós vimos lá, Jesus disse: tira a trave do teu olho para que vejas melhor e possa tirar o cisco do olho do irmão. Então veja, é para continuar tirando o cisco do olho do irmão. É para continuar exortando, mas não em pecado, porque isso seria hipocrisia. Quando eu cuido da vida dos outros e não cuido da minha mesma. O problema, meus irmãos, é viver a cometer pecados que condenamos nos outros. Há uma aplicação universal da passagem a nós, a todos. Isso é verdadeiro para nós. Se condenamos outras pessoas por fazerem o que fazemos, então, pela nossa condenação deles, estamos demonstrando nossa consciência do erro inerente em certas atividades. E se as praticamos, também seremos condenados. Como Paulo diz aqui, és indesculpável, homem, quando você condena o pecado dos outros, condenando os outros, e você mesmo os pratica. Isso quer dizer que você também será condenado, porque você vê os pecados que outros praticam como condenáveis. E se você também os pratica, logo você está condenado. Meus irmãos, mas Paulo continua. Ele vai dizer no versículo 2, olha aí, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Irmãos, veja, como Paulo diz assim, bem sabemos, é a ideia de, olha, esta é uma verdade incontestável. O que merece, irmãos, geralmente os homens odeiam os hipócritas. Não há uma pessoa pior do que o hipócrita. Não é verdade? Uma pessoa que fica cobrando dos outros e depois descobre-se que ele vivia naquilo que... A sociedade em geral tem ojeriza de hipócritas. Então Paulo vai dizer, bem sabemos, ou seja, é certo entre os homens, que o juízo de Deus virá sobre aqueles que exigem demais e fazem de menos. Isso é certo, até na sociedade pagã, as pessoas odeiam a hipocrisia. Então por isso que Paulo diz, Pedro, bem sabemos, Renata, Vanessa. E quando Paulo diz assim, que o juízo de Deus é segundo a verdade, isso significa que o juízo de Deus é de acordo com os fatos envolvidos no caso, a expressão é judicial. Deus, ele sabe muito bem os fatos, ele conhece de maneira justa cada fato, cada pecado, cada hipocrisia, e ele julgará segundo os fatos. A justiça dele será verdadeira, terá a ver com a equidade, o pagamento justo daquele pecado. Irmãos, veja só, irmãos, a justiça caiu em descrédito. Não é verdade? A justiça caiu em descrédito. Nós vivemos em um país que a justiça há muito tempo caiu em descrédito. Ninguém acredita mais na justiça, certo? Alguém comete um crime, alguém faz alguma coisa errada e nós já sabemos que não acontecerá nada. Porque a justiça caiu, por assim dizer, ela está morta em praça pública. A justiça nem sempre é feita nos tribunais humanos. Ela nem sempre é de fato estabelecida nas decisões que tomamos como sociedade. Nem mesmo na igreja. Às vezes na própria igreja pode haver injustiças no juízo, no julgamento. Na nossa casa, a justiça muitas vezes não prevalece na nossa casa. Pais deixam de corrigir filhos quando deveriam, como é justo. Mas não há justiça, às vezes, no nosso próprio lar. Veja, irmãos, mas uma coisa nós sabemos. De uma coisa nós podemos estar certos e confiantes. O justo juízo de Deus será sempre de acordo com a verdade. Irmãos, eu lhes garanto, irmãos, Deus fará justiça. Deus exercerá mais cedo ou mais tarde justiça contra os pecados. Por isso, abandone o pecado. Abandone o pecado. Ainda que os homens não façam justiça, Deus fará. Deus fará, irmãos. Deus fará. Então abandone o pecado. Deixe o pecado. Irmãos, eu lhes garanto, o juízo divino é aquilo que deveria estar mais em seus pensamentos
e ocupar mais as suas meditações. O fato de que Deus fará justiça. Irmãos, é verdade que o juízo de Deus, aquilo que Deus testifica, deveria ser o objeto do nosso temor e da nossa também segurança e descanso. Por quê? Porque do nosso temor, por quê? Porque a ideia é, você tem vivido diante de Deus de tal maneira que naquele dia do juízo você esteja de pé. Você tem vivido, irmãos, veja, aquilo que você faz e ninguém sabe. Aquela pessoa que você é na sua casa, os seus pensamentos, as suas afeições, o que você pensa dos seus irmãos. Essas coisas todas serão reveladas no dia de Cristo Jesus. Essas coisas serão publicadas diante de toda a humanidade. Cristo, naquele dia, trará a verdade a revelar os segredos dos corações dos homens. Então a pergunta é, você tem vivido para esse dia? Você estará de pé nesse dia? Irmãos, é verdade que todos nós pecamos. Todos nós pecamos, só que uns pecam bem mais. E você não tem medo? Você não se preocupa? Você deveria. Você deveria se preocupar com esse dia. Você deveria se esforçar para que nesse dia você se apresentasse pela graça de Deus digno. Digno. Então veja, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus fará justiça e você deveria viver em temor de Deus por conta disso. Mas tem um segundo aspecto do que eu disse, você deveria viver também descansado. Porque nós olhamos para o mundo agora, irmãos, para a sociedade, para o nosso país, e tudo está de cabeça para baixo. Tudo está fora do lugar. Mas Deus consertará todas as coisas. E é por isso que o fato de Deus fazer justiça, essa doutrina bendita, descansa o coração do que crê. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Deus consertará as coisas quando Ele voltar em Cristo. É uma questão só de tempo. Mais um pouco. Eu lhes peço. Só mais um pouco. E Ele fará novas todas as coisas. Ele consertará todas as coisas. Por isso, eu e você podemos viver na sociedade que vivemos, corrompida como está, e ainda assim, estarmos contentes em Cristo, esperançosos nele. Porque nós sabemos que quando o nosso Rei vier, Ele consertará todas as coisas, Ele dará a justa retribuição a todos os homens. A justiça que nós procuramos hoje, Ele fará plenamente. Ele tem dito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas vamos continuar, versículo 3. Paulo continua, e veja como ele é direto agora. Ele está falando para você que está lendo o texto aí, meu irmão, minha irmã. Olha só o que ele diz. Tu, ó homem, está falando com você que está lendo o texto aí. Tu, você mesmo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Irmãos, essa pergunta retórica, ela exige uma resposta negativa. Não, você não escapará. A ideia, meus irmãos, é que Paulo quer anular a possibilidade de alguém pensar que pode escapar da ira só porque é um acusador dos outros. Só porque publicamente é alguém que aparenta ter uma moral mais íntegra. Não, se você acolher o pecado, se você não se arrepender, se você não abandonar logo o seu pecado, você não escapará. Meus irmãos, Deus tem um juízo especial reservado para os hipócritas. Pois os moralistas agem contra a própria consciência e colocam sobre os outros uma carga que eles mesmos não podem suportar, não podem carregar. Meus irmãos, mas eu queria pensar com vocês aqui algumas coisas. A primeira coisa é que ninguém escapará do juízo de Deus. Diz aqui, pensas, ó homem, que te livrarás do juízo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz.
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Veja, meus irmãos, até os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo. Não só os ímpios. Os crentes também. Todos nós. Para recebermos aquilo que nossas obras merecem. Se feitas em Cristo, como nós veremos, glória, honra e incorruptibilidade. Se feitas fora dele, e por isso más, então morte, dor eterna e destruição. Mas todos nós compareceremos. E olha só, irmãos, você sabia que quando Deus vier julgar o mundo, você sabia que ele vai começar pela igreja, o juízo? Porque lembra que agora na igreja há misturado o joio e o trigo? Os discípulos disseram assim ao Senhor Jesus Cristo: deixa que nós retiremos o joio. A Jesus Cristo, não. Deixe que o joio e o trigo cresçam juntos. Então, quando chegar a hora da colheita, então eu farei separação. É por isso que Deus vai começar pela igreja. Pela igreja visível, como esta aqui. O juízo de Deus vem primeiro sobre a sua casa. E você quer prova disso, bíblica? 1 Pedro diz assim, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Porque eu estou dizendo que ninguém vai escapar do juízo, ninguém vai escapar de diante do tribunal de Cristo. Até mesmo a igreja comparecerá. Pedro diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, se nós primeiros vamos comparecer, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se o justo estará diante do santo juiz Cristo, onde comparecerá o pecador? Se o justo é salvo com dificuldade, será salvo, mas com dificuldade. Tremerá, mas será salvo pela graça. O ímpio que não obedece, qual será o destino dele? Agora veja, para corroborar com isso que Pedro diz, olha o que Ezequiel diz, na visão dele dos últimos dias. Olha que texto. Deus vai revelar a Ezequiel o seguinte, lá no capítulo 9. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. É uma visão apocalíptica, que fala do fim. Esse querubim foi até a entrada da casa do Senhor. E o Senhor clamou ao homem que estava lá, havia um homem lá vestido de linho, que tinha um estojo na cintura de escrevedor. Ele tinha um giz no estojo, um estojo de escrevedor. E lhe disse o Senhor a este homem, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Veja, Jerusalém é a cidade do povo de Deus, é a que representava a igreja. Então o juízo de Deus começa por Jerusalém. Passa pela cidade, disse ao homem que tinha o estojo de escrevedor. Passa pela cidade, por Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que definição dos crentes que serão salvos no dia de Cristo. Eles são definidos por aqueles que suspiram e gemem por causa dos pecados que se cometem ao redor deles. Eles estão sempre gemendo, sempre chorando por seus pecados e pelos pecados dos que estão e vivem próximos deles. Por isso que eu digo, irmão querido, onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres? Você os vê? Onde estão eles? Porque esses serão marcados para que o anjo destruidor não os mate. Você vai ver na continuação do texto. Onde estão esses homens que choram pelos pecados? Onde estão as mulheres que suspiram pelos pecados que são praticados ao redor? Onde estão? Onde estão? Irmão, onde estão esses? Deixa eu lhes falar, eu vejo os crentes hoje se divertindo neste mundo. Onde estão? Onde eles estão, esses homens aqui, esses santos, onde eles estão?
Passa pelo meio de Jerusalém e marca a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todos os pecados e abominações que se cometem no meio dela. Aí disse o Senhor aos outros: passai pela cidade após o homem que marca. Passai pela cidade após o homem que marca a testa dos santos. E sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis a eles. Eles não serão mortos, eles serão preservados, porque são os meus santos. E aí diz Deus: começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, os líderes, os pastores, os que se chamam pastores. E eles lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Saíram e mataram na cidade. Começai pelo santuário. Vejam os que estão marcados, os que choram pelos seus pecados, os que gemem pela iniquidade no mundo. A esses poupai, fora esses, matai a todos. Diz o Senhor, é o Senhor. É um texto difícil, eu sei. Mas é o Senhor. É o Senhor que diz. É por isso que eu digo a vocês, ninguém deve ser entretido na igreja. Nós devemos saber o que nos aguarda. Você e eu devemos saber o que nos aguarda, para que nós estejamos preparados. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Ai do hipócrita. Ai daquele que condena o mal dos outros. E ele mesmo vive. Mas vamos mais. Versículo 4. Para intensificar de maneira crescente a impiedade desses hipócritas, desses moralistas. Olha o que Paulo diz. Vai ficar pior agora a situação deles. Porque eles não só condenam os outros naquilo que eles mesmos praticam, como eles também desprezam a bondade de Deus, que dá tempo a eles para se arrependerem. Olha o versículo 4, vamos ler juntos, leiamos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Meus irmãos, Deus, em sua bondade, ainda não tem dado aos pecadores o que eles merecem. Por isso diz, ou desprezas a bondade de Deus. Você deveria ter sido destruído, mas Deus não te destrói. Isso é bondade de Deus. Graça comum, graça restritiva, graça que ainda não, que impede que o juízo venha sobre o pecador. Às vezes você vê homens, pecadores terríveis, e nada acontece com eles. Por quê? Porque Deus é bom até para os homens maus. Até para os homens maus Deus é bom. Então veja, você despreza a riqueza da bondade de Deus e da tolerância. Veja, meus irmãos, Deus não só os puniu, como não tem feito ainda hoje. Deus está tolerando esses homens. E mais ainda, diz o texto, e longanimidade, ou seja, Deus os tem suportado por longo tempo. Deus tem suportado esses homens por longo tempo. Irmãos, será que é assim conosco? Eu não sei, meu irmão, não sei. Eu não conheço a sua alma. Não conheço a alma, minha irmã. Às vezes você está vivendo em pecado e Deus tem suportado muito tempo já. E nada te acontece. E por que nada te acontece? Porque não há uma ameaça que paira sobre você? Não. É porque Deus tem sido bondoso te dando tempo de arrependimento. Antes que a ira dele venha sobre você. Mas você tem desprezado a bondade dele. Você tem brincado com ela. Deus tem te avisado. Domingo após domingo. Não faça isso. Abandone esse pecado. Mas você tem permanecido. Porque você acha que bondade de Deus é não te punir. Porque talvez você tenha achado que bondade, Deus tem sido bom para você, porque você está errando e não acontece nada. Então Deus é bom com você, Deus gosta de você, mas não, a Bíblia diz que não, você está errado. Você está enganando-se. Quando Deus permite que você viva em pecado e não acontece nada, você está acumulando ira para você. Não é bondade, não é ira. Diz o texto aqui, acumulas para ti mesmo ira para o dia do juízo. Você consegue entender isso? Se você, eu não sei,
Mas se você está vivendo em pecado e você não tem se arrependido, e parece que tudo está indo bem, isso não está a seu favor, isso está contra você. Você está acumulando ira. É a ideia que como se tivesse o acúmulo da ira de Deus sobre o próprio Deus e Deus segurando aquilo para no devido momento ele derramar sobre a sua cabeça. Meus irmãos, é um mito religioso. E esse mito religioso é o mais impregnado em nossa cultura hoje. Deus é visto como um menino de recado às nossas ordens. Um tipo de Papai Noel celestial. Tudo o que temos que fazer é chegar a Ele, pedir o que desejamos, Ele providenciará para nós. Grande erro. Eu fico pensando no Natal, né? A gente vê o Natal aí que já não tem muito de Cristo, né? O pouco que tem errado e já não tem muito de Cristo. Já você percebeu, eu vi um autor falando há muito tempo, eu li um livro de um autor, um teólogo, e ele falava sobre isso, me chamou a atenção. As pessoas gostam de Jesus no presépio. Eles gostam daquele menininho lá. Porque aquele menino não é uma ameaça para eles. É um menininho que eles podem manusear, manipular. Mas Jesus não é mais um menininho. Ele não é mais um menininho. Ele é o Rei da Glória. E ele cresceu. E Deus o fez mais alto do que os céus. E ele virá com seus olhos como chama de fogo, com suas vestes salpicadas de sangue. Eu não estou exagerando, o Apocalipse diz isso, lembra? Com uma espada na mão, para fazer justiça. Você tem entendido Deus errado e o seu filho errado também. Se eu estivesse vivendo em pecado, eu temeria. Isso é uma ameaça? É uma ameaça. É a mais terrível das ameaças. Você não tem ideia com o que você está brincando. Você deveria ter. Você não tem ideia do poder com o qual você está lidando. Você deveria, para o bem da sua alma, você deveria. E Paulo, o apóstolo inspirado por Deus, quer lhe fazer consciente pela iluminação do Espírito de que é o que aguarda, ou do que é o que aguarda aqueles que vivem em pecado, condenando a outros. Mas eu quero pensar aqui na bondade de Deus, caminhando para o fim. Já falei da ira, mas Deus não é só o Deus de ira, é de bondade. Irmãos, você viu o que Paulo diz aí, Vitor? Ignorando e desprezando o que é o quê? A bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus é um Deus que se ira, mas Deus é um Deus que tem uma bondade. Deus é muitíssimo bom. Olha o que a Bíblia diz. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência, grande misericórdia. Salmo 145, 8. O Senhor é aquele que diz aos pecadores, olha que texto lindo, do profeta Joel. Ainda assim, vocês cheios de pecados, Deus está falando para o povo cheio de pecado, ainda assim, agora mesmo, não depois, agora mesmo, hoje à noite aqui, irmãos, esse culto, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com lamento, com choro e pranto, rasgai não as vossas vestes. Para, meu irmão, olha o que Deus está dizendo para você, para de ter uma religião de aparência, chega dessa religião de aparência, para com isso, para de rasgar as vestes. Você se lembra que os judeus, quando lamentavam, usavam esse símbolo, né, de rasgar as vestes. Não, Deus não quer isso. Deus não quer ninguém rasgando vestes. Deus quer que se rasgue o coração. Deus quer o coração rasgado. Deus quer um coração arrependido. Deus quer um coração contrito. Parem de viver de aparência. Parem.
rasguem o coração, diz o Senhor, e convertei-vos a mim, diz Ele, porque eu sou misericordioso e compassivo, e eu sou tardio em irar-me, e eu tenho uma grande benignidade. Joel 2, 12 e 13. Eu e você podemos ser os piores pecadores, os mais terríveis, mas é uma bondade para nós, se nós nos arrependermos de coração. Sabe o que Deus faz? Ele pega os seus pecados, os meus pecados, os meus graves pecados, todos eles, e lança no mar, no mais profundo mar, e nunca mais Deus se lembrará deles. Deus é muito bondoso. Deus é muito bondoso. Olha o que Spurgeon diz. Ah, como eu gosto de Spurgeon. Hoje Spurgeon foi citado aqui no sermão de manhã, né? E arranca sorriso, assim. Olha o que Spurgeon diz. Abre aspas. Falando dessa bondade que Deus, com a qual Deus quer atrair o pecador. Parece-me que a cada manhã, quando um homem acorda ainda impenitente e se vê livre do inferno porque nada lhe aconteceu, a luz do sol sobre o seu rosto parece dizer: eu brilho sobre ti mais um dia, para que nesse dia você possa se arrepender. Quando a cama o acolhe à noite, essa cama parece dizer a ele: eu te darei mais uma noite de descanso, para que possas viver, para te afastares dos teus pecados e confiares no Senhor Jesus. Cada pedaço de pão que chega à boca desse impenitente pecador parece dizer a ele: eu tenho que sustentar o teu corpo, para que ainda tenha espaço para o arrependimento. Cada vez que abres a Bíblia, as páginas dela dizem: nós temos falado contigo, para que te arrependas. E cada vez que o pecador impenitente ouve um sermão, se for um sermão como Deus quer que preguemos, esse sermão suplica ao pecador: voltes para o Senhor e vivas. Deus tem bondade, longanimidade e tolerância. Ele nos chama ao arrependimento. Meus irmãos, observem, queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a bondade de Deus é que deve nos conduzir ao arrependimento, como diz o texto. Você lembra de Caim, que foi expulso da presença de Deus quando matou o seu irmão? Você lembra de Judas, a quem Jesus despediu e ele foi para dentro das trevas e enforcou-se? Há um perigo muito grande de esperar arrependimento após o castigo, porque ele pode nunca mais chegar. O arrependimento pode nunca vir. Não espere o castigo para se arrepender. É verdade que Deus pode dar arrependimento por meio de um castigo, mas é verdade que ele pode também nunca chegar. Você lembra de Caim? Ele nunca se arrependeu. Você lembra de Judas? Ele foi e se enforcou. O mais doce arrependimento é aquele que vem pelo amor, pela bondade de Deus. É o arrependimento que é constrangido pela bondade de Deus. É mais ou menos assim: Senhor, eu sou tão pecador e ainda assim o Senhor me trata como me trata. Por que o Senhor me trata como me trata? Por que o Senhor trata-me desse jeito? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu não mereço isso, Senhor. Lembra do que Paulo diz? Pois o amor de Cristo nos constrange. Eu desejo que todas as almas que aqui se encontram venham a Cristo por amor, pelo amor dele, atraídos pela bondade dele. Que Cristo não precise usar da sua vara, mas que ele desperte os nossos corações para a sua bondade. Senhor, como o Senhor é bom para comigo, pecador. Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero abandonar esse pecado. Chega desse pecado, Senhor. Chega desse pecado, porque o Senhor é muito bom comigo. O Senhor não me trata como eu mereço. Eu não quero mais pecar contra o Senhor.
Ignoras que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, olha o versículo 5. Vamos ler juntos? Versículo 5. Leiamos aí. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira. Meus irmãos, vejam, a bondade de Deus que deveria conduzir os homens ao arrependimento, conduz muitos ao quê? Ao desprezo e à ignorância. Eles olham para a bondade de Deus e desprezam. Eles olham para a bondade de Deus e ignoram. Meus irmãos, esses devem receber juízo. Meus irmãos, pensem comigo. A pessoa que despreza a bondade de Deus, como nós escrevemos aqui agora, não é ela merecedora 1000 vezes do inferno? Eu vos afirmo, irmãos, ela é. Ela merece o mais profundo lugar no inferno. Você entendeu? O que merece a pessoa que despreza o Deus bondoso assim? Um Deus tão bom. O que ele merece? Senão o lugar mais profundo no inferno. E é isso que acontecerá. Porque Paulo diz, você que despreza a bondade de Deus, você que não, por causa do teu coração impenitente, o coração que não se arrepende, o coração que não abandona o pecado, você está acumulando contra ti ira para o dia da revelação, e o justo juízo de Deus virá sobre ti, e esse Deus poderoso retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Meus irmãos, deixe-me ler para vocês, caminhando para o fim. Olha o versículo 6, diz aqui, esse Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 descreve o dia do juízo final, o dia do juízo de Cristo. E olha o que diz o texto. Vi, diz João, um grande trono branco. Branco é a ideia de pureza, o santo trono. Irmãos, os pecadores não arrependidos não terão lugar diante desse trono. Esse trono é puro, é santo, ele não suportará pecado retido. Ele não suportará o pecador impenitente que não se arrepende, porque esse trono é santíssimo, ele é branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, cuja presença ou da presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, a terra e o céu fugiram da presença, da glória do Cordeiro. Você pensa que vivendo em pecado, você permanecerá de pé? Veja, meu irmão, onde você está com a cabeça? Você não parou para pensar direito. A Bíblia diz que o céu e a terra fugirão da presença de Cristo. E diz mais, vi também os mortos, os grandes, os homens importantes que passaram pela terra, os poderosos, e também vi os pequenos, aquelas pessoas que foram consideradas pelos homens insignificantes, tanto grandes quanto pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Esses livros são os livros das obras dos homens. Você sabia que todas as suas obras estão sendo escritas num livro de Deus? Todas as minhas obras e as suas estão escritas num livro. E diz Apocalipse que naquele dia o livro das obras será aberto. E você e eu seremos confrontados com o que nós fizemos. Tudo o que é oculto será revelado naquele dia. E aí diz o texto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Lembra do início? Ninguém ficará ausente desse tribunal. Eu vi um pregador uma vez falando que os mortos clamaram ao mar para que não os expulsasse para a presença de Cristo. Eles pediram ao mar, deixe-nos aqui no fundo. Mas o mar disse a eles, não posso. Eu tenho que obedecer ao Criador. Você comparecerá diante de Cristo. Não, me deixe aqui no fundo. Me deixe aqui no fundo.
e o mar deram os seus mortos, e a morte e a sepultura entregaram os seus mortos diante de Cristo. E todos ficaram diante do juiz santo, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, não tem a marca, lembra de Ezequiel? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, você precisa arrepender dos seus pecados. Eu não sei se você é um moralista. Talvez você tenha aparência de alguém que tem uma integridade, que tem uma moralidade, mas que por dentro você está em pecado. Você está rendido ao pecado. Eu peço a você, eu clamo a você que se arrependa. Porque senão, a ira de Deus virá sobre você. Não importa se você é um pastor presbiteriano. Não importa se você é um presbítero. Não importa se você é um diácono. Não importa se você é um presidente de SAF. Não importa o quanto você serviu ao PH. Nada disso importará. Nada disso naquele dia. Nada disso. Vocês se lembram de Judas? Judas foi um apóstolo, irmãos. Tem alguém aqui que tem um ofício mais digno? Alguém aqui? E ele foi para o inferno. Por que você está tão seguro? Lembram-se? São os que se esforçam, que entrarão no reino. Não se acomode com o domingo aqui. Não se acomode com a religião de aparência. Não se acomode com a religião de fim de semana. Ou você irá para o inferno. Você precisa de mais. Você precisa de Cristo. Você precisa conhecê-lo. Você precisa andar com Ele dia após dia, todo instante. Quais são os parâmetros desse julgamento? Veja aí, versículo 7, a gente termina, vamos até o 11. Vamos ver juntos, de 7 a 11? Leiamos para terminar. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus, meus irmãos, vida eterna está prometida. Glória, honra e incorruptibilidade. Irmãos, você, meu irmão, minha irmã, você deseja o que o mundo pode dar? Lembra do salmo que nós lemos? Toda a glória do mundo passará, toda a formosura, toda a riqueza ficará. Você deve procurar glória e honra incorruptíveis. Glória e honra de ouvir de Jesus Cristo: vinde bendito de meu Pai para o reino que te está preparado. Você deseja ouvir isso? Você deseja ouvir isso? De quem mais importa? Da boca de Cristo? Eu desejo. Você deseja? Você deseja? Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e fizemos aquilo. E Jesus dirá a eles: malditos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, para longe de mim, malditos. Para longe de mim, malditos. Quando estava estudando esse sermão, eu estava me lembrando de um caso que aconteceu. Eu era jovenzinho ainda. E eu estava visitando a família da minha mãe, numa cidade de Minas. E me convidaram para estar na casa de uns amigos, uns parentes distantes, é verdade. Eu fui com um colega que vivia lá nessa cidade e que frequentemente estava na casa dessa família. E aí uma situação constrangedora aconteceu, porque a
a matriarca, digamos assim, né, a mãe da família, juntamente com o pai, começou a corrigir a filha dela na nossa frente, por uma questão lá de desobediência e tal. E nós ficamos calados, só que esse rapaz, que já frequentava a casa dessa família, quis participar da conversa, quis dar um pitaco. E falou lá o que ele achava. Aí essa senhora, dona da casa, disse assim, olha, você deveria ir para sua casa. Você não tem casa, não? Vá para sua casa. Você já está incomodando demais aqui. E sabe aquela coisa, aquele constrangimento que você não consegue... o negócio não é com você. E parece que é. Você não consegue olhar para frente, esperando logo chegar a hora de você ir embora também e nunca mais voltar. Eu lembro que ela virou para mim e disse, você não, viu, Paulo? Você pode vir. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu fiz assim, ó. Aquele momento foi constrangedor. Mas, meus irmãos, desculpa o meu exemplo. Ele é muito pequeno. Ele é infinitamente pequeno. Comparado ao ouvir de Cristo. Maldito. Fora daqui. Fora daqui. Maldito. Eu não te conheço. Eis um Salvador bondoso, de fato. Mas um Salvador de quem não se zomba. Um Salvador de quem não se zomba. Um Salvador que trata os que amam a Ele, mesmo falhos e pecadores como nós somos, com amor e misericórdia. Mas um Salvador que será implacável com seus inimigos, com os que o odeiam e não obedecem à sua palavra. E como Paulo diz, para que você não saia daqui escandalizado, como Paulo diz, nós devemos considerar tanto a bondade de Deus quanto a sua severidade. Tanto a sua bondade para o nosso descanso e conforto, quanto a sua severidade para o nosso temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu termino com o versículo 11. Isso tudo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu vou terminar resumindo o que nós vimos lá no começo. Os moralistas se acham melhores do que os pecadores grosseiros, certo? Eles podem achar que escaparão do juízo de Deus por serem melhores um pouco. Aí Deus diz, não, vocês não escaparão, porque eu não faço acepção de pessoas. Eu não vou deixar de julgar uma pessoa só porque ela tem uma etiqueta melhor do que a outra. Ou porque ela é mais nobre, segundo o mundo, do que uma outra. Todos os que viverem em pecado, sejam pecados públicos ou revelados, receberão a ira de Deus. Eu vou terminar com uma história que eu ouvi. Eu li sobre essa história. Eu fiquei sabendo, numa reportagem policial, que um bando de homens invadiram um comércio de roupas e de artigos, outros artigos. E eles invadindo à noite, de madrugada, esse comércio, eles não levaram nada. Sabe o que eles fizeram? Eles apenas trocaram os preços das coisas. Eles colocaram e trocaram as coisas caras, eles colocaram o preço em coisas que não tinham valor nenhum, e aquelas coisas que não tinham valor nenhum, eles pegaram os preços pequenos e colocaram em coisas caras, e então quando o comércio abriu foi uma confusão, porque você queria comprar um par de meias e aquilo tinha um valor absurdo, e uma televisão enorme tinha um valor pequeno, e o comércio ficou desesperado. E é isso que acontecerá no último dia. Porque nós damos muito valor às coisas como nós vemos. Nós julgamos muito pela aparência. Então nós vamos dando valor às pessoas. Mas naquele dia, Deus vai pegar o valor de uma pessoa
e colocar em outro, e tirar dessa e colocar naquele. E Deus fará justiça e dará a cada um segundo as suas obras. Não viva de aparência. Meu irmão, eu não quero te fazer sentir pesado mais do que você deve esta noite. Eu sou um pecador e eu sei que você também. Mas Deus quer que você seja sincero com isso, ok? Ok? Nem eu nem você alcançamos a perfeição ainda. Mas Deus tem prazer em sinceridade. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Viva sincero diante de Deus. Viva lutando contra o pecado verdadeiramente. Ainda que te custe tudo. Até que seja até o final. Até que vá até o final. Contando com a graça maravilhosa de Cristo. Mas seja sincero. Não seja um hipócrita. Deus conhece o valor de cada um. Deus conhece as obras de cada um. E Ele dará a cada um, sem distinção, segundo as suas obras. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém.